Você que quer ganhar em dólar, em euro e tem uma formação bacana para ter uma carreira internacional, fica já aqui nesse episódio, porque nós vamos falar de carreira internacional. E eu tô com uma convidada super especial, ela veio direto de Chicago, nos Estados Unidos. Ela é consultora de carreira internacional e headhunter nos Estados Unidos. Ela tem mais de 20 anos de experiência em recrutamento feito no Brasil e nos Estados Unidos. E também ela é especialista em recolocação de executivos nos Estados Unidos. Recebam comigo Paula Mello. Bom dia, Gratidão. obrigada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouco da minha experiência aí desses últimos 15 anos morando nos Estados Unidos. Que incrível. Paula, conta pra gente quem é você, para o nosso público conhecer mais da sua história. Legal. Então, eu sou Paula Mello, consultora de carreira, moro nos Estados Unidos há 15 anos. Antes de ir para os Estados Unidos, eu já trabalhei mais de 15 anos na área de recursos humanos aqui no Brasil, bastante foco em recrutamento e seleção. E lá nos Estados Unidos também eu me recoloquei na área de recursos humanos e foco principalmente em recrutamento e seleção. Fiquei no mercado de trabalho americano por quase 10 anos. E aí, do ano passado para cá, eu abri a minha consultoria de carreira internacional, onde eu atendo aí profissionais no início dessa carreira, dessa consultoria minha, a USA Talentos. No início dela, o interessante é que o foco era atender brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. E eu tive muito cliente, eu já recoloquei não só brasileiro, como turco, engenheiro turco, americano, indiano, e bastante, né? O maior, eu acho que o número de clientes são os brasileiros lá. Mas o interessante é que acabou expandindo aí. O SA Talentos acabou vindo para o Brasil também, até pelo networking, pelo LinkedIn, toda esse marketing, né, que tem aí nas redes sociais. Hoje em dia eu tenho clientes também aqui no Brasil. Tenho clientes em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Que demais. Maravilhoso. Paula, e conta pra gente, qual é o primeiro passo ou os passos que você indica para quem quer ter uma carreira internacional, quer investir em uma carreira como essa? Tá. Então, eu digo que o número um é o inglês, né? Você tem que estar com o inglês ali já no molde, né? Vamos falar intermediário para avançado, uma comunicação boa. Eu falo assim, que você não precisa ter um inglês totalmente fluente, mas você precisa explicar o que você faz naquela área de atuação, né? Seja na área de recursos humanos, na área de tecnologia, área de engenharia. Eu falo que tem muitos imigrantes. Eu conheço, inclusive esse turco que eu coloquei engenheiro, ele tinha muita insegurança com o inglês dele, mas o mais importante é que ele sabia explicar muito bem o trabalho dele, toda a experiência que ele teve na Turquia, ele sabia explicar numa entrevista em inglês. Então, na maioria dos meus clientes, eu falo, inglês é primordial, né? Porque, assim, não basta só você ter um currículo ali lindo, com toda a sua experiência, todos os seus resultados, mas chegar na hora da entrevista você não saber se vender. E, assim, você está competindo no mercado americano, né? Vamos falar um brasileiro, você está competindo com um indiano, com um americano, com outras nacionalidades lá dentro dos Estados Unidos. Então, o primeiro passo, eu acho que é um inglês. Ter um inglês, assim, que você se sinta seguro para se vender numa entrevista. Perfeito. E ainda falando de comunicação, é, a gente sabe que há diferenças entre os processos seletivos do mercado Brasil versus mercado internacional, Estados Unidos. E você que tem essa ampla experiência em ambos mercados, né? Qual o erro de comunicação você mais vê assim, em entrevistas que os brasileiros cometem quando estão participando em processos seletivos para vagas internacionais? Eu acho que um dos primeiros é a forma de. Eu vou falar comunicação, mas seria. Eu acho que eu consigo Pitch colocar. de carreira, talvez? É assim, bom, o brasileiro, posso falar até de várias coisas, né? Tem o primeiro resumê, porque partindo do princípio que não é currículo, Estados Unidos não é currículo, é o resumê americano, né? A forma de como você preparar o seu resumê é diferente do modelo do Brasil.
Aqui no Brasil, eu ainda vejo, né? E vejo porque os clientes vão para fora. Quando eu vejo o currículo deles, que eles tentam mudar para o padrão americano, tem muitas informações pessoais que não existem nos Estados Unidos, né? Tem casado, 2 filhos, solteiro, divorciado, enfim, o endereço. Eu vejo muitas pessoas que ainda usam o endereço num currículo, né? Então eu fico surpresa. Então já parte daí. Se você não souber essa diferença, o recrutador americano vai saber right away que você é um imigrante, né? Que você não se preparou de alguma forma, porque você nunca coloca 2 filhos, ou divorciado, ou casado. O modelo resume americano é o nome, a localização onde você está, a cidade, o telefone, e-mail e LinkedIn. Só isso, somente isso. Então já começa assim de cara por aí a diferença. E aí eu acho que a parte um pouquinho da comunicação que a gente pode seguir um pouco mais para frente falando sobre isso é a entrevista, né? Porque eu vou te falar, eu faço muito mock interview, muita interview preparation com imigrantes, e os brasileiros, eles adoram falar. Brasileiro, ele adora falar. Ele acha que quanto mais informação ele der, melhor vai ajudar. E às vezes, na maioria das vezes, atrapalha. Atrapalha demais. O americano é direto, ele quer saber aquela resposta, aquele ponto e partir para o outro. E eu, inclusive, executivos, eu já treinei muitos executivos em entrevista em inglês, e a maioria deles acha que por eles terem aquele background, aquela bagagem, o que é maravilhoso, né? Eles têm que falar muito e explicar muito. E não é isso. Aí entra aí o interview prep, que aí eu dou todas as dicas de como se portar numa entrevista de inglês. É verdade, isso faz toda a diferença, né? Porque, como você falou, imagina um, um profissional ali mais sênior, mais de 20 anos ali de experiência, imagina se começar contando desde o primeiro emprego, né? Não sobra nem tempo para o recrutador fazer perguntas, sem contar que já gera um desinteresse ali no meio, né? Exatamente. E aí a primeira entrevista com a recrutadora, que é o phone screen, né? É muito rápida. Se ela sentir que aquela pessoa ali, ela não sabe onde ela está indo se vender, já não passa Já para o segundo, descarta, já né? descarta. Por isso a preparação da entrevista é importante. E mesmo que você tenha um ótimo inglês, inclusive, Sim. você tem fluência, mas talvez você não tenha a preparação de como é a seleção em uma multinacional, né, em uma empresa internacional. Então, por isso, contraste o profissional Sim, especializado para isso, como a Paula aqui tem sim. falado, né? Ah, Paula, e falando nesse mercado internacional, como você vê o mercado de trabalho nos Estados Unidos? Como que está a demanda para os profissionais? Onde que os estrangeiros teriam ali mais sucesso, né? Onde tem uma maior demanda ali? Não só Estados Unidos, que você faz também Sim. recrutamento internacional. Fala um pouco sobre isso. Então, bom, primeiro, Estados Unidos, as áreas mais aquecidas, né, que os Estados Unidos realmente necessitam de profissionais qualificados. Bom, que é o top que todo mundo acredito que sabe, tecnologia, né? Cybersecurity, tudo que vai envolvido hoje em dia com AI, né? É uma área muito aquecida. Mas o mercado, inclusive para a área de tecnologia, está muito competitivo. Verdade. Competitivo demais. Por quê? Porque eu falo que o mercado está competitivo, tem muito profissional qualificado bom, né? Tem muito brasileiro qualificado, eu tenho muito indiano que vai para os Estados Unidos qualificado, coreano, americano. Então, assim, a preparação aí, onde a gente pode entrar aí um pouquinho com mais detalhes depois, é muito importante. A segunda área que eu diria que está muito aquecida é civil engineer, que é engenheiro civil. A parte de engenharia nos Estados Unidos ainda precisa de candidatos muito, muito, com muita qualificação, e não tem muito americano com toda essa. Acho que assim, para necessidade, né? Por exemplo, Polo na Flórida está crescendo demais. Muita área de construção aí. Miami vai ter a Copa o ano que vem.
Então, Verdade. Miami está se preparando para receber a Copa do Mundo. E eles estão, assim, vários lugares onde você anda em Miami tem construção. E falta engenheiro civil, a parte de construção civil lá. Terceira área seria supply chain. Área de logística também, principalmente Flórida, está crescendo demais, né? Está expandindo demais, então falta profissional qualificado para supply chain. A quarta seria a área de saúde. Na área de saúde seria o quê? Profissionais como para cuidar de nursing, porque nos Estados Unidos, diferente da cultura brasileira, a cultura americana, é, os idosos não têm a tendência de ficar com os filhos cuidar dos idosos, né? Quando chega aquela hora que eles precisam de um pouco de mais atenção. Nos Estados Unidos é muito nursing home, né? Que é a casa de idosos, casa de repouso, né? Então, a necessidade de profissionais para trabalhar, fazer esses serviços é muito grande também nos Estados Unidos. Saúde, eu até falaria odontologia também. E a quinta, eu diria um pouco do profissional. Falei, né? Acho que eu falei tecnologia, eu Sim. falei construção civil, engineer, supply chain, saúde. Eu acho que a odontologia também entraria um pouco na de Junto. saúde junto. Bacana. Muito legal. E aí, esse profissional, inclusive dessas áreas, que já está interessado, qual que seriam os primeiros passos, uma dica ali de ouro que você pode dar em relação a network? Tá. Então, eu acho que é muito importante já daqui do Brasil, por exemplo, eu vou te dar um exemplo dos clientes que eu estou trabalhando aqui agora no Brasil, o quê? Exemplos de clientes que eles já estão passando pelo processo imigratório. Muito importante, Elaine, falar sobre essa parte de vistos, né? Eu não vou entrar em detalhes, em tipos de vistos, mas muita gente vem e pergunta, Paula, como que eu faço para trabalhar fora? Eu estou vendo que a área de tecnologia é muito aquecida, a área de construção civil é aquecida, mas como que eu vou para lá? Eu tenho 20 anos de experiência. Olha, primeiro passo é procurar um escritório, uma consultoria imigratória para te dar todo o auxílio, explicar toda a parte de vistos que você poderia entrar e aplicar para passar pelo processo. Porque as pessoas, os executivos, clientes que eu atendo no Brasil, eles já estão passando por essa fase, já estão terminando. Inclusive, eu tenho um cliente em Porto Alegre que ele passou pelo EB2NW, Que foi legal. aprovado. Isso. E aí foi interessante que ele me achou pelo LinkedIn. E olha só que interessante, networking. Ele achou uma profissional nos Estados Unidos que poderia auxiliá-lo nessa parte de carreira, de transição para os Estados Unidos. E então, assim, eu sempre falo, procure uma consultoria, né? Uma consultoria de carreira, no meu caso, ou outras pessoas que estão disponíveis lá no mercado americano. Porque é muito importante antes até de você chegar lá. Porque, tudo bem, eu tenho um green card, eu vou mudar para os Estados Unidos, chegar lá eu me arrumo. Não. Se arrume antes, se prepare aqui no Brasil. Como esse meu cliente, que ele se preparou de Porto Alegre, ele se preparou 3 meses antes de ir para lá. Então, nós fizemos todo o trabalho do resume americano, do LinkedIn. Inclusive, o LinkedIn dele, nossa, eu fiquei super feliz, porque depois que nós fizemos todas as alterações, todas as palavras-chave corretas, headline, explicamos ali, né, que eu falo para ele. A gente tem que explicar muito sobre projetos que você fez, sobre resultados que você teve aqui no Brasil. O americano quer saber isso. Então, nós fizemos todo esse trabalho aí com o LinkedIn dele. Depois que nós fizemos todo o setup, ele conseguiu receber muito mais ligação, inclusive ainda aqui no Brasil. Foi muito Legal. interessante. Ele Ele começou a ser achado, né? começou a ser achado. Ele, Paula, eu tenho várias mensagens de voz dele. Paula, você não está acreditando. Depois que a gente fez todo aquele trabalho, o que eu estou recebendo de approach de As propostas. recrutadores pelo LinkedIn, tá assim, fora de sério. Ele tem um áudio assim, tá fora de sério. Eu tô muito feliz. Aí ele já veio comigo, vamos partir já para as entrevistas, para preparação para a entrevista, porque eu tô ficando assustada. Eu falei, aí a gente começou a fazer o processo de entrevistas em inglês também. E ele, inclusive, chegou agora, essa semana, nos Estados Unidos, porque a gente começou o processo 3 meses atrás, né? E ele já estava fazendo entrevista daqui do Brasil, essa semana, dia 4. Ele chegou já na Flórida, que ele mudou para a Flórida com a família, e tá super feliz, porque ele já saiu daqui preparado, com a visão. Vamos falar um pouquinho sobre o networking.
a minha consultoria na parte do LinkedIn, eu falo muito, não é só procurar vagas, não é só deixar o LinkedIn com uma headline linda e perfeita. Depois de todo esse trabalho, você vai fazer o approach com os recrutadores, com os headhunters daquela área. Por exemplo, na área dele era a área da Flórida, Tampa. Então, a gente focou o quê? Em como achar essas pessoas lá e como fazer esse approach, como mandar a primeira mensagem em inglês. Porque ele fala, mas é simples assim? Você acha que eu posso me conectar com qualquer pessoa sem eles me conhecerem? Sim, pode. Muitas das pessoas têm essa pergunta. Eu não conheço a pessoa, ela não vai saber quem sou eu. Vale a pena se conectar? Eu falei, vale. Um E negócio tem um jeito certo, né, Paula, de tem, fazer. tem o jeito certo. Eu falo, não é só aplicar para vaga. Você tem que fazer o máximo de network possível e impossível que você puder para achar essas pessoas. Você tem um target de empresas que você quer trabalhar na sua região? Vá procurar pessoas de decisão, pessoas da área de recursos humanos de dentro dessa empresa no LinkedIn e se conectar com elas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a procura, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a procura quando você está a procura para uma vaga, né, para se recolocar no mercado, não é só você ver vagas no LinkedIn ou você ver Indeed e ir lá aplicar. É muito mais além. É muito mais networking, é como você se apresenta, como você se vende, inclusive dentro do LinkedIn, né? Verdade. Existem as pessoas que pensam que só enviar o currículo já está participando do processo. E hoje em dia, como você falou, com esse mercado tão competitivo, Sim, às vezes uma vaga tem mais de 100, 200 candidatos. Eu também sim. faço recrutamento aqui. E a gente não olha 200 currículos, né, Paulo? A Uhum. gente não vai olhar 200 currículos. É, Explica um pouco, até falando do mercado internacional, como que começa essa primeira seleção, né? Como sim, que o, é, você faz para que haja um olhar ali do seu currículo, do seu sim. resume? Sim. Então, isso é uma parte muito importante, né? Porque eu tenho, e lá nos Estados Unidos acontece isso também. Paula, eu tô cansado de aplicar para vaga. O meu currículo é bom, eu falei, tá bom. Mas você tá alinhando, você tá usando quantos currículos, né, para essas vagas? Não, eu aplico com esse aqui. Mas só com esse? Eu uso esse, eu achei ele tá bem alinhado e não tá alinhado. Se o resume americano não tiver alinhado com as vagas, e eu digo palavras-chave de dentro da vaga, você não vai passar no sistema o HS Track System das recrutadoras. E eu posso te dizer que eu já trabalhei pelo menos aí com 6 modelos de HS Track System. Existem alguns que são muito potentes, muito o que elas usam, que nós, né? Eu falo nós porque eu usava muito o filtro também para qualificar e para desqualificar quem não fazia o match. E é muito, muito simples, muito simples. E a gente, você sabe disso, a gente recebe mais de 100, dependendo ali da semana, dependendo da vaga, um quality engineer, eu recebia mais de 120 candidaturas por semana. Se eu não tiver o sistema para me ajudar a filtrar, para economizar tempo, ajudar no meu trabalho, eu estou perdida. Então, assim, eu falo para todo mundo, a gente tem que usar o filtro sim. E aí a gente vai no filtro, a gente seleciona de 5 a 7 que estão ali fazendo o melhor match e é aqueles que a gente começa a ligar. Os outros, me desculpa, mas vai ser, assim, última mesmo chance de ser visto ali no sistema. Então, eu tenho um modelo, eu uso uma ferramenta onde eu trabalho com os meus clientes para sempre alinhar o currículo, o resume com as vagas, para cada uma. E eu falo, eu vou fazer para cada uma, você vai fazer para cada uma. Não pode ter preguiça, gente, para uma nova oportunidade. Já é um currículo para cada oportunidade, né, Paula? Não pode ter, eu falo para todo mundo, procurar trabalho dá trabalho. Se você não se dedicar, você não vai passar, você não vai ser, né, chamado ali para uma entrevista. Já começa por aí. Eu tenho clientes maravilhosos. Eu tenho alguns agora em andamento, em process, né? Mas eu tenho um exemplo muito legal, uma de New Jersey, ela não tinha experiência nenhuma nos Estados Unidos, né? Estava entrando no mercado americano assim, super insegura, mas assim, ela fez todos os passos que eu falei.
todos os passos que eu fiz com ela, todas as indicações, todas as ferramentas, ela usou e fez muito e abusou muito. E ela conseguiu uma recolocação em 1 mês e meio, para você ter ideia. Ela se Que superou. show. Ela assim, Paulo, não acredito. E entrou na FedEx, lá em New Jersey. Eu tenho Demais. um caso de sucesso, que eu amo falar esse caso de sucesso, porque, né, não tem como não falar. E podem ver no meu LinkedIn que está lá. É a minha cliente de Houston, que ela se recolocou na Apple. Que demais. E assim, nós fizemos, depois que fizemos todos os setup dela do LinkedIn, a Headhunter da Apple achou ela pelo LinkedIn por aquelas palavras-chave. É lógico que ela tem uma experiência muito boa também. E aí, inclusive, eu estava até no Brasil em agosto, quando ela falou, Paulo, eu preciso fazer a interview prep, que eu tô nervosa, agora partiu para a entrevista. Fizemos a interview prep, ela se saiu super bem e conseguiu a vaga na Apple. Então, assim, eu falo que dedicação é muito importante. Você seguir. Quando você contrata uma consultoria, por exemplo, eu vou falar como eu, não tem como não usar esse exemplo. Eu já passei por toda aquela experiência, eu sei os caminhos, eu sei como nós, recrutadoras, sendo uma recrutadora lá, anos trabalhando com o sistema, eu sei como nós vemos, e sei também a mentalidade, a cabeça do gerente, do hiring manager, né? O que que ele pensa, né? Ah, esse fulano aqui, ele tá aqui, por que que ele tá aqui, por que que ele quer sair daqui? Os americanos, por exemplo, eles são, os hiring managers das vagas, eles são muito, eu posso dizer, cautelosos quando ele vê uma pessoa que trabalhou, está trabalhando ainda 7 anos, 8 anos numa empresa, e muitos deles, muitos brasileiros, inclusive, eles têm empresa aqui no Brasil. Eu tenho um cliente, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele fala, não, eu ainda estou trabalhando com a minha consultoria no Brasil, eu quero deixar que eu estou trabalhando. Mas aí, isso pode ser um benefício, mas pode ser um Impeditivo? impeditivo para o gerente da área vai falar, pô, mas ele está 7 anos aqui, eu vou tirar ele daqui para entrar aqui na nossa empresa. Ele já conhece a cultura, ele sabe como que é, as pessoas que esse profissional vai trabalhar. Ele já fica assim, meio in- Incógnita, é, talvez. é, será que eu tiro ele dessa vaga para trabalhar aqui? Então, assim, eu falo, olha, você tem sua consultoria no Brasil? Fala que você saiu de lá, que nem eu tenho um exemplo agora, eu falei, fala que você saiu em setembro, você ficou lá até setembro e agora você está open to work. Porque aí fala, não, tudo bem, ele está fora do mercado procurando, ele não tem nenhuma empresa que está assessorando, porque isso é um empecilho, querendo ou não. Esse que é o mito, né, da cabeça do brasileiro. Não, eu vou colocar aqui, eu vou colocar que eu estou 7 anos. Tem casos de 10 anos, inclusive, que tem consultoria aqui e está entrando no mercado de trabalho americano. E eles acham que vai ser muito bem visto, mas aí a cabeça do americano vai falar, pô, eu vou te tirar daqui 10 anos. Assim, é bem visto pela aquele tempo de casa, é muito bem visto. Mas, assim, dependendo do gerente, ele Posição. pode ficar assim na fence e falar, não, peraí, de repente, se ele não der certo aqui, aí... Então, assim, eu falo, brasileiro que tem consultoria aqui, mas quer se recolocar nos Estados Unidos, não coloque 2010 até a atual. Coloca que você saiu em setembro, outubro, coloca uma data de saída. Porque isso pode, sim, desqualificar você. Não porque você é desqualificado, mas pelo medo da empresa, o medo do gerente tirar você de uma estabilidade que você tem ali de muitos anos, né? Conhecendo a cultura, conhecendo o ambiente onde ele vai trabalhar. E é verdade, muitas vezes é uma coisa assim que nós, recrutadores, inclusive, conversamos muito com os gerentes. Olha, será que ele vai se dar bem trabalhando com aquele gerente daquela área? Com aquela pessoa? Essa pessoa é difícil, a gente tem que ser mais pique, né, para qual que é a pessoa que a gente vai trazer, o candidato que a gente vai trazer. Então, tem uma série de fatores aí que a gente tem que pensar. E numa consultoria com uma pessoa experiente dos Estados Unidos, eu acho que isso vai ajudar. Eu falo muito, eu dei uma palestra em Belo Horizonte semana passada e eu falei muito para eles. Se eu tivesse lá 10 anos atrás, quando eu fui entrar no mercado de trabalho americano, se eu tivesse essa Paula, essa pessoa, essa profissional para dar todas essas dicas, eu tinha me recolocado muito mais rápido, muito mais fácil. Eu não tinha passado por tudo que eu passei lá atrás, né, para me recolocar. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas é caro ter uma assessoria, uma consultoria, mas aquele caro vai encurtar muito mais o seu tempo de recolocação e vai te trazer aí né, uma rentabilidade
uma vida financeira muito mais confortável a longo prazo, né? É verdade. E até enfatizando, né? A mentoria, ela encurta o caminho. E é por isso que quando você vai escolher, independente ali da área, você tem que escolher um mentor que já passou por aquele caminho que você quer chegar. Porque Sim. já vai poder te comunicar ali as possibilidades de erro, o que é mais assertivo, né? E você Sim. chega primeiro. Você não Isso. precisa cometer erros, né? Dentro dessa caminhada. Então, avalie bem, né, Uhum. o seu destino, o ponto de É. chegada para escolher o melhor mentor para isso. Sim. Então, isso é importante. E aí, até ainda falando no currículo, né? Eu já até ouvi algumas pessoas falarem, nossa, mas eu tenho essa competência aqui dentro da minha experiência, mas me candidatei na vaga do LinkedIn, aí tinha lá dezenas de competências, mas esse campo a pessoa não atualizou. Uhum. E eu vejo também isso, profissionais assessorados, aqueles que seguem o caminho. Então, imagina, você contratou, você investiu, né, Uhum. numa mentoria, numa consultoria. Siga os passos que está sendo indicado. E a gente vê diferença. Quem segue tem mais sucesso. Sim. Aqueles que não seguem 100%, mas postar eu tenho vergonha, né? Por exemplo, não é? Eu não vou Uhum. postar no LinkedIn. É. Eu acho chato. O resultado é diferente, não é, Paula? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que. Eu falo que tem que jogar ali no ritmo do LinkedIn, no algoritmo, né? Porque tem ali o SSI, né? Que é o Social Selling Index, Selling né? Index, que é onde ele mede ali o que você faz, o quanto você posta, o quanto você reage com as outras pessoas, comentários, quantas pessoas você tenta se conectar por semana. Então, assim, quanto mais você está ali ativamente fazendo atividades, mais ele vai te levando, né, subindo o seu algoritmo ali e a visibilidade fica melhor. Então, eu acho que assim, tem pessoas eles falam para mim que vê a diferença antes do não postar, de não fazer nada, e agora, depois de atualizar e postar. Eu falo para clientes, eu tenho uma cliente que ela trabalhou muitos anos fora e voltou agora para o Brasil, está se recolocando. E ela falava, eu não postava nada, não fazia nada. Eu falei, e agora ela está postando. Ela falou, o que eu vou postar? Eu falei, posta projetos, posta coisas que você fez no passado, o que foi de aprendizado, o que gerou de resultado, usa aquele exemplo e puxa com alguma coisa atual que está acontecendo. E o AI está aí para ajudar a gente nisso, né? Coloca ali, olha, eu trabalhei nesse projeto, fiz tanto nesse e gerou isso. O AI está ali para ajudar a gente para montar ali um storytelling também, né? Montar ali um artigo. Então, eu vejo que quanto mais as pessoas interagem, né? E assim, é uma coisa de mão dupla, né? Você também, não é só você ir lá e postar e querer que as pessoas venham ler, e você tem que participar também de outros conteúdos de outras pessoas. E isso deixa você a visibilidade muito maior, né? E a probabilidade de alguém te ver, enfim. Relacionamento, né? É do passado pensar que o LinkedIn ele é só uma vitrine de currículo, né? Ele é É. uma rede social, ele vai exigir que você se relacione, que você contribua, né? Com seu conhecimento, compartilhando. E se você nunca ouviu falar desse tal SSI, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar esse link para que você possa verificar como que está o seu SSI. Já dando uma dica, um Uhum. SSI saudável é acima de 60. Uhum. Para Exatamente. Estados Unidos também, Sim, também. Eu diria que seria esse padrão, seria seguindo esse número. maravilhoso. E o percentual que aparece lá no topo, na sua lateral esquerda, ele tem que estar baixo. Uhum. Ou seja, você tem que ser um dos primeiros a aparecer ali dentro da rede, né? Então, trabalhando cada área, você pode ter um SSI muito melhor. A gente tem Uhum. cases muito bacanas. E eu, Uhum. com muita alegria aqui, eu tenho o prazer de ter a Paula em algumas parcerias, né, Paula? Sim, A gente atendendo aqui executivos. Inclusive, a Paula ela é especialista no atendimento de executivos que sim. se querem, que desejam, né, a recolocação internacional.
ou nos Estados Unidos. Ô, Paula, fala um pouco sobre esse público, como você pode ajudá-los. Então, como que funciona a minha assessoria aqui no Brasil, né? Esse executivo, normalmente, ele já tem a visão, ele já tem a noção da onde ele quer ir, né? O background dele, lógico que é perfeito. Ele já procurou, ele já sabe que ele tem que procurar uma assessoria imigratória. Então, ele já passou por essa etapa. Preparação, aí ele vai se preparar, dependendo de como está a vida dele aqui. Eu tenho casos de pessoas que têm patrimônio aqui, tá vendendo metade, porque mudar para os Estados Unidos, ainda mais uma família com filhos, não é fácil, não é barato. Você tem que ir pelo menos, eu falo, com 6 meses a 8 meses, com uma como que eu posso dizer? Preparação financeira muito boa, né? Esse executivo aqui também, ele já foi para os Estados Unidos várias vezes. Ele conhece várias pessoas que já estão morando lá e atuando no mercado de trabalho lá também, né? Então, assim, a cabeça dele já está bem mais resolvida. Mas aí entra um pouco, que é onde entra o meu trabalho, do quê? Dessa parte de assessoria, de organizar e sentar com esse executivo, porque muitas vezes ele trabalhou muitos anos aqui no Brasil, ele não sabe como, inclusive, fazer um currículo, né? Imagine um resume americano. Então, eu faço toda essa parte do resume americano, posicionamento no LinkedIn, como se conectar com as pessoas, mas é assim, ele já tem a cabeça mais aberta, né? A minha assessoria nessa parte seria mais para networking, ele fazer um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar na área dele, né? Com o background dele. Por exemplo, eu tenho um executivo de farma, então ele sabe a região que ele vai, quais seriam as farmacêuticas que ele poderia fazer networking lá dentro, com quem que ele procura, com quem que ele fala. A minha assessoria também dou assessoria de job hunting, que é fazer a indicação para essas empresas. E a preparação de entrevista, que por mais que essa pessoa ele já tenha uma visão consultória migratória ajudando ele e tudo, muitos deles precisam da assessoria da entrevista em inglês, que é onde entra, que a gente já conversou aqui anteriormente, que é o quanto você fala, né, numa pergunta em inglês. Até que ponto você fala, até que ponto você pausa e deixa a recrutadora seguir. Então, muitos deles eu preparo eles para isso. Enfim, um processo dependendo de 3 meses a 6 meses. Uau, muito bacana. E aí, pela sua experiência em recrutar para empresas americanas, você vê que ainda há algum espaço de empresas ali que investem, fazem, a gente tem o termo, né, sponsorship, né, fazem esse investimento em todo custo para trazer esse imigrante atuando. Você vê que ainda tem esse espaço, não? Como que estamos? Então, eu acredito que tenha espaço, sim, a nível, eu diria, um senior director, né, ou um vice-presidente. As empresas, eu acho que ainda estão abertas a fazer o sponsorship. E é lógico, também focando muito no nicho. De repente, tem que ser um nicho muito, muito específico, né? Uma experiência que esse executivo C-level ele já trabalhou em alguns setores, por exemplo, aqui no Brasil, ou Argentina, ou Uruguai, que seja, e pode trazer essa expertise para lá, para o mercado americano. E até também europeu, né? Vamos falar, tem muito executivo aqui no Brasil que já trabalhou na Europa, voltou para o Brasil, tem esse conhecimento, e aí pode ser uma bagagem muito importante para trazer para o mercado americano. E as empresas, sim, elas vão pagar o sponsorship, mas eu sempre digo que muito cautela, né? Porque agora, esse ano, a gente teve uma mudança aí nessa parte de sponsorship nos Estados Unidos. O visto, as empresas estão pagando muito mais caro por esse visto, então, por isso, elas estão com um critério muito maior. Perfeito. E até a gente falando um pouco de Europa, né? Tenho o prazer de atender também alguns clientes da Europa, já atendi pessoal de Portugal, Irlanda. E quando a pessoa tem dupla cidadania, esse é um dado que a gente deixa claro no perfil, né? Então, de repente, você está vendo aí, tem dupla cidadania, mas não contou para ninguém no perfil, né, Paula? Isso dá diferença?
para Olha, colocações internacionais? tá. Atualmente, eu vou ser muito sincera, para os Estados Unidos não ajuda muito. Assim, em nível Para a Europa, Europa. Europa sim, desculpa. Europa ajuda demais, com certeza. Eu já atendi pessoas que se recolocaram, inclusive Portugal também em Amsterdã. Tenho profissionais de tecnologia que mudaram de São Paulo porque tinha cidadania para trabalhar em Amsterdã. É, dependendo do local da Europa, eu vou te falar que seria interessante a pessoa ter a cidadania, mas já está lá dentro da Europa, tá? Para algumas vagas, vagas de tecnologia, até mais fácil, por exemplo, a área financeira, seria interessante você estar lá dentro já com o endereço europeu, tá? Eu falo, está ficando mais também, né? Porque o número de brasileiros querendo sair do Brasil está muito grande. Cresceu demais nos últimos 2 anos o número de brasileiros querendo morar fora do Brasil, ou Estados Unidos ou Europa. Então, assim, eu falo que você tem o visto europeu, tá tudo certo, já arruma de alguma forma com um amigo que você puder, um endereço estando lá. Aplica para as vagas, você está aqui no Brasil, está em São Paulo, Rio, mas você já tem a probabilidade de estar mudando para a Europa mais rápido com esse visto, coloque um endereço lá da Europa para ficar mais fácil, entendeu? Quando as recrutadoras for ver o seu currículo. Mas assim, eu vejo que essa parte de visto, ou desculpa, a cidadania italiana, espanhola, Portugal, muitos nós daqui do Brasil temos essa, esse, Dublar, né? é, então, assim, eu acho que é muito mais fácil, mas eu diria assim, se puder tentar estar lá na Europa, fazer um planejamento aqui no Brasil, de novo, de 6 a 8 meses financeiramente, já para estar lá, é mais fácil a recolocação do que aqui. Mas o mercado europeu está muito bom também, está muito aquecido. Perfeito. E uma dúvida aqui que eu recebi sobre carreira internacional, que o público ficou tudo animado aqui dando esse nosso papo, foi em relação a níveis de atuação. Então, um profissional que aqui no Brasil, por exemplo, está no nível sênior, a aplicação dele de vagas deve começar no nível menor, um nível pleno, um nível júnior? Como que você vê isso pela sua experiência ou difere isso do mercado? Como que é? Isso seria mais voltando para os Estados Unidos? Voltando para Tá. os Estados Unidos. Então, que acontece? Eu tenho dois tipos de profissionais que eu falo, né? Essa é uma pergunta até interessante. Tem dois tipos de profissionais. O profissional que já teve contato, já foi para os Estados Unidos por outras empresas, fazer alguns trabalhos, alguns projetos, ele já está ali mais confiável, já está mais seguro de como lidar com o americano, entrar numa empresa americana, enfim. E tem o profissional, e esse eu acho que assim, super qualificado, por exemplo, para uma vaga de senior director, desculpa, Para o mesmo o nível mesmo que ele nível. está aqui no país, O mesmo né? nível, acho que ele poderia tentar, com certeza. Agora, tem um profissional brasileiro, tem uma bagagem maravilhosa aqui, um diretor de logística, por exemplo, aqui. Se ele for para o mercado americano, ele nunca teve contato com uma empresa americana, nunca trabalhou em algum projeto, eu diria que ele teria que dar 2 step back. Ou até um ou dois para trás, de repente como um coordenador, um gerente. Entra muito o que também, né, Elaine? O inglês. O quanto essa pessoa está confortável para fazer uma entrevista. Porque, assim, eu tenho casos de pessoas que eu trabalhei lá nos Estados Unidos brasileiros que tinham visto de trabalho e tudo mais. Eles tinham um background, vagas de posições de diretoria aqui, só que eles nunca foram para os Estados Unidos, nunca trabalharam lá antes e estão indo, assim, totalmente green para o mercado americano. Essas pessoas não vão ter a mesma chance. Os americanos, eles vão estar mais, né? Madura, né? É, Pra... então, assim, eu diria que você tem um cargo de diretor aqui, diretor de logística, um exemplo, diretor de compras, supply chain, enfim, é, não teve experiência nos Estados Unidos, eu diria que para ir para um cargo ou dois abaixo, para se familiarizar, para se sentir mais seguro. E depois de lá você vai e sobe de novo, você volta para o seu cargo de diretoria. Depende muito de como ele se sente confiável, como ele pode vender o peixe dele, né, no final das contas. Perfeito. E ainda nessa linha, qual que é a visão
do recrutador americano para esse profissional? Porque às vezes a gente vê algumas situações que o mercado já vê ali como um overqualify, né? Tá muito. A Uhum. gente ouve a expressão, e se a pessoa tá muito grande para aquela cadeira, às vezes a pessoa até quer. Já atendi, por exemplo, diretores que falam, nossa, eu até gostaria de estar num nível menor, com uma responsabilidade menor, né? É, Até ganhando menos, tá? Com a vida mais sim. tranquila financeiramente, né? Mas muitas vezes não tem uma oportunidade no mercado, porque quando vai buscar esse step anterior, o mercado olha esse profissional e fala, pô, ele é grande para a cadeira. É. Como que é isso? Então, aí vai muito da sua estratégia de aplicação, né? Eu falo, a estratégia, por exemplo, eu tenho um exemplo, pessoas aqui que têm um background muito bom, nunca trabalharam nos Estados Unidos, mas um background muito bom, inclusive era donos de empresas aqui. Como tem gente, donos de empresas aqui, que continua com a empresa aqui, é o CEO, é o fundador daquela empresa, e foi para os Estados Unidos entrar no mercado americano. Aí, essa pessoa, ela vai aplicar para a vaga, como que está o título da vaga anterior dela? CEO e fundador. Aí sim, você vai estar super overqualified. Você está aplicando ali para uma vaga de diretor de compras, um exemplo, né? Diretor de tecnologia. Do seu currículo, você está CEO e fundador. Não. O recrutador vai bater o olho e falar, não, o que ele está fazendo aqui? Entendeu? Então, todos os meus clientes, quando eu vou trabalhar com eles, eu vou ser muito sincera, mas eu falo todos. Tira esse título de CEO, tira esse título de fundador. Você vai ter que alinhar. Você quer trabalhar como um diretor de supply chain? Você vai alinhar o seu título ali da sua empresa do Brasil, meu amigo. Você era um diretor de supply chain. Ou um senior manager de supply chain. Não precisa nem ser diretor. Porque assim, ele nunca teve experiência nos Estados Unidos. Vai querer trabalhar como diretor que nem aqui? Não. Não vai. É E assim, verdade. o primeiro emprego nos Estados Unidos é o mais difícil, tá? A primeira recolocação é a mais difícil. Então, se você era um diretor aqui no Brasil e quer mudar e quer migrar para os Estados Unidos, você vai, de repente, para um manager, um senior manager. E se prepare muito bem para vender o seu peixe à entrevista. Não adianta querer ir com aquela sede, né? Não, eu vou conseguir um cargo de diretor lá nos Estados Unidos. Olha, você pode até tentar. E eu não digo que é impossível. Pode ser possível, sim. Pode ser possível com o seu nível de inglês. Com, né, toda ali a sua preparação, você pode. Mas eu vou falar para você que não é fácil. Porque o recrutador, quando ele for ver, ele vai falar, peraí, ele tem experiência aqui nessa empresa, ele era em São Paulo, porque vai descobrir que não era nos Estados Unidos. É, é quase muito raro, eu vou te ser bem sincera, uma pessoa, um CEO, um fundador, um diretor aqui, conseguir uma vaga de diretor nos Estados Unidos right away, entendeu? Sem nenhuma experiência com alguma empresa americana anteriormente. É quase impossível. Paula, e outra pergunta que o pessoal mandou em relação à mudança de área, né? Então, você já citou que é importante o planejamento financeiro, até para a pessoa ter uma tranquilidade ali Uhum. nesse processo de recolocação. Mas existem algumas pessoas que no meio do caminho, surgiu uma oportunidade, não é bem na minha área de atuação, é outro, é aquele quebra-galho ali no meio do caminho, né? Como que o recrutador vê isso? Se a pessoa era da área X, ela chegou nos Estados Unidos, foi atuar na área Y e depois ela quer voltar para a área dela. Hum. Como que é visto isso? O que, que você recomenda como estratégia para quem quer, no final, atuar na sua própria área? É, aí é um pouco tricky, né, que eu falo, é complicado. Você tem que explicar por que que você saiu daquela área e decidiu ir para outra, né? O que que você fez ali naquela outra empresa que alinha com a vaga que ele está aplicando, né? Eu acredito que seja isso, você diz, só para eu entender um pouco, né? Ele tem experiência ali numa área de 5, 6, 7 anos, mas o último emprego ele mudou ou ele está aplicando para uma área Ou ele diferente? entrou, foi para os Estados Tá, Unidos, ele não entrou na área tá, dele, de repente entrou numa área de tá, serviços, né? entendi, É tá, uma área de um nível menor, que tá, exige uma qualificação menor. tá. Só que depois ele busca a área alvo dele. É, Só que no tracking ali dele já vai aparecer tá. que ele aceitou ali uma posição Menor, menor. tá. Eu
acho que assim, é muito da confiança e muito do storytelling. Por que que ele saiu daquela área e foi para aquela? E por que que ele quer voltar? É muito o storytelling, como você se vende. De repente ele, não, eu recebi essa oportunidade porque foi uma indicação, uma pessoa precisou da minha expertise, eu ajudei nesse projeto, tanana, e depois agora eu estou preparado para voltar de novo para minha área. É como, acho que é tudo o seu storytelling, tudo como você explica aquele acontecimento. Não tem um certo ou errado, Não né? tem o certo ou errado, tem como você se vende, né? Maravilha. Olha, nosso papo tá maravilhoso. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando com a Paula. Mas, Paula, para a gente caminhar ali para o fim, que você deixaria assim para fechar com chave de ouro, para aconselhar quem está em busca de uma carreira internacional? Tá. Bom, alguns passos. Vamos lá. Primeiro, o inglês. Você quer ir para uma carreira internacional, você precisa saber se o seu inglês, como que está ali a sua confiança, a sua segurança. Depois, eu indico muito, parte de vistos, procure uma consultoria imigratória, um escritório de imigração para te dar ali a overview, né, de qual seriam as possibilidades. Terceira, uma consultora, uma mentora de carreira internacional, porque vai realmente ajudar, vai encurtar a sua recolocação fora do Brasil. E procurar informação, fazer muito networking. Você está querendo ir para o mercado americano, europeu ou whatever, fora do Brasil, já prepara o seu LinkedIn está em inglês, como que tá, começa a se conectar com pessoas de fora, começa a perguntar para pessoas que já trabalham naquela área lá fora, nos Estados Unidos, como que é trabalhar aí, como que foi sua recolocação, enfim, peça informação, procure informação. A gente tem vários meios aí, né? Então eu acho que seria aí alguns desses passos, mas não tenha medo de pagar uma consultoria. E outra coisa importante, muito importante, quando você for contratar um profissional para te dar uma consultoria, um exemplo de carreira, procure saber quem é o profissional, procure saber quanto tempo essa pessoa tem de experiência. No meu caso, nos Estados Unidos, eu sempre gosto de falar para os meus clientes, as primeiras pessoas que vêm me contratar, saber sobre mim, eu gosto de falar muito sobre a minha experiência, do meu background, todo o meu conhecimento, porque assim, eu acho que é muito importante você ter, quando você for contratar, você saber que a pessoa tem realmente conhecimento naquela área, tem todo aquele know-how, passou por tudo aquilo, né? E fazer uma pesquisa mesmo, ver reviews do profissional, eu acho que é muito importante. Importante. Qualquer consultoria que você for procurar, seja de carreira imigratória, procure recomendações. Quem é aquela pessoa? Há quanto tempo ela trabalha naquela área? Quais foram os sucessos daquela pessoa? Aí sim você contrata uma consultoria. Arrasou. Gente, ela é incrível, viu? Vocês precisam conhecer mais o trabalho da Paula. E, Paula, vamos deixar aqui suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Tá. O meu Instagram é Paula_USA Talentos. Meu LinkedIn, Paula Mello, consultora de carreira internacional. Acredito que é isso, LinkedIn e Instagram. Maravilha. Gratidão por esse Obrigada. tempo aqui, muito especial. E quero deixar aqui um grande abraço. Acredite, invista, que o melhor está por vir quando você faz a coisa certa, as coisas dão certo, viu? Sucesso para vocês. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, sabe alguém que quer investir numa carreira profissional internacional, Estados Unidos, Europa, já curte esse vídeo e compartilha. Gratidão. Muito obrigada, gente.